conversamos agora ao vivo com o Dr. Geraldo Ferreira. Ele é presidente, acabou de ser eleito presidente da Federação Nacional dos Médicos, a entidade que congrega os sindicatos de todo o Brasil. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar falando com a notícia que nós lemos agora aqui no blog da jornalista Thaisa Galvão. Ela disse que o médico Isaú Gerino será o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte. O Dr. Isaú é o diretor do Hospital Santa Catarina. E, naturalmente, que eu não tenho outra forma de começar senão perguntar o que acha da escolha da governadora, se confirmada esta notícia. Olha, o diretor do Santa Catarina é um médico, Dr. Isaú Gerino, cirurgião, acostumado com as urgências de emergência, conhecedor da rede, né? O hospital dele é um dos hospitais problemáticos, né? O Hospital José Pedro Bezerra é um dos hospitais problemáticos do estado, faz a parte de procedimentos gerais, mais obstetrícia também, quer dizer, funciona como maternidade. Ele tem tido e é muito respeitado pelos funcionários do hospital. Tenho a impressão que, a se confirmar a sua escolha, ele terá condições de contribuir com a governadora. Bom, seja quem for, né, ou o doutor Isaú ou qualquer outro médico ou técnico que assume a Secretaria Estadual de Saúde, já vai ter que enfrentar uma greve, né, que já dura mais de um mês. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são as reivindicações, como é que estão as negociações junto ao governo do estado. Assim, até pegando o gancho e complementando a resposta anterior, qualquer secretário que assuma na situação atual, sem compromisso do governo, é uma temeridade. Eu não sei quais são as bases com as quais a governadora está convidando ou convocando pessoas para compor a sua equipe. Mas com a falta de leitos, falta de vagas de UTI, um desabastecimento generalizado na rede, uma greve de médicos, né, que clamam por socorro. Por socorro para si próprios, porque não aguentam mais trabalhar nesse sistema, e por socorro para a população. Então, o que eu sempre disse e repito é que não se encare a Secretaria de Saúde como um prêmio, se encare como um desafio terrível. E não se iluda quem quer que assuma. Se não houver compromissos com o governo seriamente empenhado em corrigir as grandes questões da saúde, certamente será mais uma máquina de triturar a reputação de quem chega lá com a melhor das intenções. Doutor Geraldo, com 81% aproximado de folha de pessoal, este é o valor que o orçamento do Estado na área da saúde se apresenta. Eu lhe pergunto, se o senhor fosse o secretário hoje, quais seriam as principais ações que o senhor faria para mudar este quadro que é calamitoso? Olha, a questão financeira, você veja, o governo, quando a gente pede qualquer aumento de salário, aí o governo diz, eu não posso dar, estou no limite prudencial. Aí contrata cooperativas pelo triplo do valor que paga aos seus funcionários. Então, essa falácia que o governo vende de que tem pouco dinheiro, ou que está no limite, ou tudo, nos parece enganação, né? O primeiro ponto que tem que ficar bem claro é esse. Quando nós reivindicamos um piso de R$ 19.600, o governo disse, me diga um local no Brasil que paga. Eu digo o próprio governo do Rio Grande do Norte, que paga um plantão a especialidades várias, ortopedia, neurocirurgia, anestesia, por cooperativas, a um valor de R$ 1.600 por 12 horas, que dá o piso da FENAM, que é R$ 19.600. Então, o governo, ele negocia fornecendo dados que não são reais, né? Outra questão que nós colocamos para o governo foi em relação ao limite prudencial. Tá, não quer dar dentro da folha de pagamento, então vamos trabalhar com produtividade e fornecer um valor que seja digno para os profissionais. E o governo disse, não, mas aí vai aumentar muito meu custo. Então o governo, ele trabalha com os dados da forma que ele bem quer e que bem entende. A primeira providência é completar as escalas. A maioria dos hospitais estão com suas escalas incompletas. O governo paga mal, não trata adequadamente seus funcionários. Nós estamos para apresentar uma denúncia à Federação Nacional dos Médicos, à Organização Internacional do Trabalho. Porque, no nosso entendimento, as condições que estão sendo oferecidas aos trabalhadores médicos e aos da saúde em geral se caracterizam como trabalho escravo. Se você visitar um repouso médico, uma sala de estado dos médicos, você vai ficar escandalizado. São colchões sem lençóis para cobrir, são banheiros que são utilizados por pacientes e por profissionais, são alojamentos coletivos de homens e mulheres, que está saindo uma resolução do Ministério do Trabalho proibindo isso, e considerando o empregador rural que trata assim os seus trabalhadores como trabalho escravo, passivo de prisão. E o governo do Estado nos trata assim. Então é uma situação muito crítica. Completar escalas, tratar adequadamente seus funcionários, abastecer a rede, né? Abrir leitos, seja no sistema público, seja no setor privado, duplicar a capacidade de leitos do Valfredo Gurgel, abrir um novo hospital de trauma em Natal. Claro que não se faz isso de uma hora para outra.
Mas o que eu sinto muita falta no governo é de um planejamento para que se atinja isso. Agora, doutor Geraldo, diante dessa situação caótica em que se encontra a saúde no Estado e da pouca perspectiva de investimento, uma vez que só restam 20%, né, do orçamento, o CIMED chegou a solicitar a interdição do maior hospital de emergência, né, de urgência e emergência aqui do Estado, o Valfredo Gurgel. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que motivou essa interdição e se de fato ela vai acontecer. Olha, se vai acontecer, efetivamente vai depender dos conselhos, né? A gente pediu uma vistoria. Agora, que ele necessita ser interditado, eu não tenho a menor dúvida. E essa decisão nós tomamos de solicitar os conselhos, depois da visita, que nós tivemos uma semana aqui com os médicos de fora do Brasil, que visitaram e ficaram escandalizados. Nós tivemos depoimento de colegas da Paraíba que precisaram recorrer ao hospital e disseram que não sabem como a classe médica do Rio Grande do Norte aceita trabalhar nessas condições. Aí há algumas perguntas, mas onde os pacientes vão? Aí a gente coloca a mesma questão, onde foram os presos que viviam naquelas condições terríveis daquela penitenciária da Zona Norte? Quando se interditou, quando se explodiu aquilo e se transformou em outra coisa, o governo tratou de arranjar um lugar. Então eu venho de uma experiência também em Vitória, nós visitamos agora Vitória do Espírito Santo, onde lá os médicos fecharam o pronto-socorro, fecharam a porta por incapacidade de trabalhar e por estar achando que estavam oferecendo à população um trabalho indigno, isso não era compatível com a dignidade humana, e o governo tratou de abrir outra unidade, lá foi no Hospital da Polícia. Então aqui nós temos o Onofre Lopes, o Hospital da Polícia, temos o setor privado que pode arrendar leitos. Então eu acho que o governo do Estado tem que pensar seriamente em suspender as atividades no Valfredo Gurgel, pelo menos as de urgência e emergência, deixar ali como hospital de retaguarda, e comprar leitos, seja na rede privada, seja abrir no Hospital da Polícia, que está passando por uma reforma grande, né? Em Vitória eles fizeram isso. E o governo está triplicando o hospital de urgência e emergência de lá. É preciso que aqui seja feita a mesma coisa. Doutor Geraldo, o senhor tem muitos anos na militância, associação, sindicato, e acaba de ser eleito para a Federação Nacional dos Médicos. Qual a importância para a nossa saúde, para o sindicalismo feito pelos profissionais da área de saúde do Estado, se assumir essa função que ele leva para um patamar nacional? Eu acho que eu trago um pensamento muito crítico em relação ao modelo atual, né? Eu fui eleito por um grupo, eu não sei se a gente pode chamar de oposição, mas a FENAM vinha com um alinhamento quase par e passo com o governo federal. Então nós trazemos para a Federação Nacional dos Médicos uma linguagem de independência. Nós queremos ser os reflexos dos anseios da categoria médica e da população, porque é dever dos sindicatos e da federação formular políticas públicas que permitam a melhoria desses serviços. Então nós esperamos contribuir profundamente com isso. Em relação ao Rio Grande do Norte, nós não diminuiremos a nossa voz em relação a esses reclamos da sociedade. Nós precisamos urgentemente que o governo acorde da letargia, ele se recomponha e entenda que a saúde é prioridade. E quando o governo quer priorizar alguma coisa, no instante aparecem recursos, né? Para a saúde, até esse momento, nós não temos visto nenhum direcionamento que permita expectativa de que isso possa melhorar. Doutor Geraldo, um dos desafios que o senhor deve enfrentar, né, tão logo tome posse no dia 1º de julho, é a questão da medida provisória que tenta cortar os vencimentos, ou seja, reduzir os vencimentos dos médicos em 50%. De que forma que a categoria pretende tentar barrar essa medida provisória? Olha, primeiro com a ação no Legislativo, né? É uma ação muito boa, os deputados estão compreendendo, os senadores. Então nós temos uma base de apoio dentro do Legislativo muito boa para a gente barrar isso. Mas não há mal que não traga um bem. Os médicos do Brasil todo acordaram, né? Eles, eu acho que vão dar um basta a essa situação salarial que não dá para continuar, mas também um basta às condições de trabalho. Nós não podemos mais nos submeter a isso. Eu acho que a questão está bem encaminhada. Nós tivemos hoje um café da manhã com os parlamentares do Estado. Houve compromisso de todos em relação a suprimir da medida provisória os artigos que prejudicam a classe médica. Geraldo, muito obrigado, parabéns pela sua eleição. Bom trabalho agora à frente da FENAM. Obrigado a vocês. Parabéns, sucesso. Boa tarde.